No exemplo B, um acréscimo de 25% é seguido de um desconto de 20%. No esquema, a medida inicial vai ter um acréscimo de 25%, resultando na parcial. A parcial tem um desconto de 20%, resultando na final. E desejamos saber qual é a variação da medida inicial para a medida final. Indicamos essa medida por P percentual. O fator que acrescenta 25% é 1,25. O fator que reduz 20% é 0,80. E o fator que faz todas as duas operações, 1 mais I. Portanto, 1 mais I é 1,25 vezes 0,80. 1,25 vezes 0,80 dá 1, que é uma situação singular. Para cada unidade da medida inicial, temos uma unidade da medida final, ou seja, nenhuma variação unitária. Repetindo, para cada unidade da medida inicial, temos uma unidade para a medida final. A variação unitária é de 0%. Um exercício. Um preço aumentou 56% em 2 anos. No segundo ano, foi de 20%. Qual o aumento no primeiro ano? O mesmo esquema que nos facilita compor variações percentuais. Temos a variação total de 56% para os 2 anos. Temos a variação de 20% para o segundo ano. E temos uma variação de P% para o primeiro ano. Da mesma maneira, a variação percentual P% composta com a variação percentual 20% resulta na variação total de 56%. A variação total de 56% é provocada pelo fator 1,56. O acréscimo de 20% é provocado pelo fator 1,20. A variação percentual P corresponde ao fator 1 mais I. Portanto, 1 mais I vezes 1,25 resulta no fator 1,56. O produto dos fatores correspondente às variações componentes resulta no fator da composta 1,56. Passando 1,20 dividindo, obtemos o fator 1 mais I igual a 1,30. O que significa esse 1,30? Que para cada unidade da medida inicial, temos uma variação 0,30, portanto 130%, e um aumento de 30%. O aumento de 30% é o aumento do primeiro ano. Um preço aumentou 21% em 2 anos, em percentuais anuais iguais. Qual o percentual anual? No esquema, temos os 2 anos, cujo aumento foi de 21%. E desejamos saber quais os percentuais anuais que, acumulados de forma composta, a composição das duas variações percentuais, que resulta em 21%. O fator que acrescenta 21% é 1,21. O fator que acrescenta P é 1 mais I. Portanto, 1 mais I ao quadrado é 1,21. 1 mais I ao quadrado, 1,21, resulta em 1 mais I igual a raiz quadrada de 1,21 ou 1 mais I igual a 1,10. Significa que 1,10 é 110%, a variação percentual é de 10%. Portanto, as duas variações anuais são de 10%, que resultam de forma composta na variação para 2 anos de 21%. Em 2 anos, o preço de um produto aumentou de 500 para 720, em percentuais anuais iguais. Qual o percentual de aumento anual? No mesmo esquema, temos a medida inicial 500, que após 2 aumentos percentuais iguais, resultou em 720. Os acréscimos percentuais P são provocados pelo fator 1 mais I, de tal forma que
1 mais i ao quadrado resulta no fator final, que vai ser 720 dividido por 500. Quem é 720 dividido por 500? É o índice unitário da medida final, 720, em relação à medida inicial, 500. Temos, portanto, 1 mais i ao quadrado igual a 720 dividido por 500. Extraindo a raiz quadrada, obtemos 1 mais i igual a 1,20. O fator 1,20 significa que os acréscimos percentuais foram de 20% a cada ano, e resultando, então, no total de 500 para 720. O aumento anual foi de 20%. Duas operações distintas são extremamente importantes na matemática financeira. As duas fazem reduções, mas são operações distintas. Na letra A temos qual o preço de um produto que, acrescido de 10%, resulta em 220. Nesse caso, o valor inicial multiplicado por 1,10 resulta em 220. Ou seja, o número inicial multiplicado por 1,10 resulta em 220. Dividindo 220 por 1,10, obtemos o valor inicial de 200. Portanto, 200 acrescido de 10% resulta em 220. No esquema, temos que o 200 acrescido de 10% resulta em 220. Foi um acréscimo percentual. A operação de dividir 220 por 1,10 significa a operação de desfazer o acréscimo de 10% que foi feito antes. Portanto, dividir por 1,10 desfaz o acréscimo de 10%. Portanto, não houve um desconto de 10% sobre 220. Simplesmente desfizemos o acréscimo anterior de 10%. Na letra B, um produto de 220 é descontado em 10%. Qual o valor final? O valor final, portanto, vai ser o 220 multiplicado por 0,90. 0,90 desconta 10%. Portanto, qual vai ser o valor final? 198. Em um esquema, portanto, o 220 foi descontado em 10%, o que resultou em 198. Portanto, essa operação foi uma operação de desconto de 10% sobre 220, que resultou em 198. Essa operação, feita pela multiplicação por 0,90, é aquela operação que nós conhecemos como desconto. Vejamos, portanto, as duas operações. A primeira, do item A, dividimos 220 por 1,10. Não houve um desconto de 10%. Houve simplesmente uma operação inversa. Desfizemos um desconto de 10%, um acréscimo de 10% que já tinha sido feito antes. Na segunda, multiplicamos o 220 por 0,90. Efetuamos um desconto de 10%. Observamos, portanto, que desfazer um acréscimo de 10% não é a mesma coisa do que fazer um desconto de 10%. Desfazer um acréscimo de 10% dividir o 220 por 1,10. Essa operação é chamada de operação por dentro, porque a operação inicial foi feita com base em 200. A segunda operação é chamada de operação por fora. Foi feita, o 10% foi aplicado sobre o valor de fora e subtraído, resultando em 198.